Dentro da proposta deste culto, é um culto organizado pelo Ministério de Juniores e Adolescentes, nós denominamos JUNAD, e o Ministério de Jovens. O Ministério de Juniores e Adolescentes está à frente o pastor Marco Aurélio Filho e a Ana Carla, e o Ministério de Jovens, o pastor André Felipe e a Aline. Nós louvamos a Deus por esse privilégio. Eu quero convidá-los para vir aqui à frente, são meus filhos, né? O Marco Aurélio Filho, o André Felipe são os meus filhos, são pastores da igreja também, e nós queremos ministrar nós três juntos, um de cada vez, ok? E nós vamos dividir da seguinte forma, né? O amor de Deus, o amor de Deus Pai, honrar pai e mãe, a honra de pai e mãe. E vamos falar também sobre sucessão, continuidade de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Como exemplo disso, né? Tudo aquilo que Deus tem depositado sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Deus depositou na vida dos meus pais. Hoje meu pai está com o Senhor, mas eu tenho a minha mãe aqui, né? Minha mãe. Tudo aquilo que Deus depositou na vida deles e já passou para nós, né? Nós estamos passando para os nossos filhos e agora para os nossos netos. Essa sucessão, essa continuidade do favor e da manifestação de Deus sobre a família, que é um projeto de Deus. Abra seu coração para aquilo que Deus quer ministrar através da sua palavra. Obrigado. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês essa noite, amém? Você recebe o amor de Deus Pai, do Abba Pai? Está preparado aí para 3 horas de pregação? Cada um vai falar 1 hora aí, acho que até umas 9h30 a gente termina aí. Estou brincando. Vamos lá? Então é o seguinte, a gente dividiu em três etapas, né? O amor de Deus Pai, honrar pai e mãe e sucessão. Falando sobre Deus Pai, falando sobre o amor do Pai. Muitas vezes nos falta conhecimento. A falta de conhecimento acaba distorcendo o que é o real significado de Deus para nós. Acaba distorcendo qual que é realmente, o que é realmente o amor de Deus para conosco, né? E muitas vezes, quando a gente fala de pai, né, o meu pai, o meu pai terreno, o Marcão, chamo ele de Marcão, carinhosamente, né? Ele já falou agora no momento de libertação da questão de rancor, de coisas do passado e tudo mais, quando você tem a palavra pai. Muitos de nós, né, muitas pessoas, algumas pessoas, elas têm realmente esse ressentimento, né? Não tiveram, agora não mais, né? Aqui ninguém mais, porque isso já foi embora, né? Mas fazia parte, eu vou comentar novamente. Muitas vezes isso atrapalha, né? Não deveria atrapalhar e não pode atrapalhar, mas muitas vezes o que a gente teve com o nosso pai terreno, o que nós tivemos realmente na nossa infância, quem foi o nosso pai ou quem não foi esse pai, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que é amor. Muitas vezes nossos pais, meu pai não, mas muitas vezes algum pai nunca nem falou eu te amo. Às vezes você mesmo pode falar assim, cara, é verdade, meu pai nunca falou que me amava, né? Eu nunca pude falar que eu amava meu pai. Eu nunca dei um beijo no meu pai, eu já vi gente falando. Eu cumprimento meu pai, meu irmão com um beijo, com um abraço, meu tio, meus primos, a gente tem uma relação de carinho, assim, de amor mesmo um pelo outro. Eu pude experimentar, eu tenho podido experimentar realmente o que é esse amor de pai, mas muitas pessoas não conseguem isso, muitas pessoas não tiveram isso, muitas pessoas tiveram realmente essa figura paterna ausente na vida, na vida diária. E agora a gente está adulto, agora a gente está aí com 10, 12, 13 anos, né? Que tem, os juniores estão por aqui também, os adolescentes, né? E os jovens, e aí isso acaba atrapalhando. Quando a gente vai falar Deus Pai, tá, Deus é o cara que está lá em cima, mas como que eu vou ter Ele como meu pai? Como que eu realmente consigo saber que Ele é meu pai? E isso eu quero trazer para vocês aqui essa noite, né? Deus, Ele é pai, Deus, Ele não é diabo, Deus, Ele não pesa a mão, Deus, Ele não vai fazer alguma coisa para te prejudicar. Deus, Ele é amor. E Deus Pai, Abba Pai, né? Abba significa pai, significa paizinho. Esse Deus Pai, Ele tem planos para a sua vida.
Ele tem planos maravilhosos para você, maravilhosos para mim, maravilhosos para nós, para as nossas vidas. Deus tem esses planos. E Ele é um Pai que, na verdade, Ele não erra, né? Muitas vezes o nosso pai terreno, ele erra. O cara errou ali, ele não devia ter feito dessa forma. Eu faria diferente com meus filhos. Hoje muitas vezes, eu tenho 2, né? Uma de 3 anos e um de 11 meses, né? E eu sinto agora, assim, né? Eu acho que se eu tivesse sido pai antes, eu trataria meu pai diferente quando eu fui adolescente, né? Acho que na fase mais complicada é os adolescentes, os jovens. Eu declaro que nessa igreja não, né? Lá para fora, lá na China. Mas muitas vezes eu tive bastante problema nesse sentido, assim, né? De realmente como honrar o meu pai, né? Mas Deus é um pai que Ele não erra. Ele não erra. Não, mas comigo Ele errou, porque aquela vez não. Ele é um pai que Ele não erra. Ele não errou na tua vida. Ele não errou. Eu quero abrir ali em Jeremias 29:11. Esse é o nosso pai falando, é o meu pai falando, é o teu pai falando. Porque eu sei, porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor Deus, o Senhor meu pai, o Senhor teu pai, o Senhor nosso pai. São planos de fazê-los prosperar e de não causar-nos danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o seu Pai, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e esperança. Esse é o que o teu Pai quer para você. Esse é o que Deus Pai quer para você. Você recebe isso? Você recebe esse plano de paz, plano de amor, plano de esperança, plano de futuro? É isso que Deus tem para você. É isso que Deus Pai tem para você. E como que a gente recebe isso? Crendo. É crendo. Ah, mas não foi assim até agora. E vai ser, a partir de agora será assim. É assim, e é assim que funciona. Então Deus, nosso Pai, Ele é um Pai que tem planos ao nosso respeito. Eu tenho planos para os meus filhos, né? A gente tem planos para eles. Não, quando crescer eu quero isso, eu quero aquilo. Meus pais tiveram planos sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão. E isso tem uma certa influência. E Deus, nosso Pai, tem planos para as nossas vidas. Isso tem que nos influenciar. Isso tem que ser uma rema, isso tem que ser uma verdade na nossa vida, dia após dia. Dia após dia. Então Deus, Ele é nosso Pai, Ele não erra, Ele não falha. E Ele é um Deus, um Pai, que tem planos para as nossas vidas. Guarde esse texto. Tenha isso como rema, coloque na tua geladeira, coloque no teu carro, no painel do carro, coloque no teu celular. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e esperança. É isso que Deus tem para você. E esse Deus que tem um plano de paz, um plano de amor e de esperança, Ele é também um Pai amoroso, Ele é um Pai carinhoso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai fiel, Ele tem um amor sobre nós que é um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Quem me ajuda aí? O que é incondicional? Ele não pede nada em troca. Eu não preciso fazer nada para Ele me amar. Não preciso, né? Hoje minha filha acabou batendo no priminho ali e tal. Eu perguntei, Rafa, você bateu no Marquinho? Não, eu não bati. Rafaela, você não bateu no... Não, não bati. Mentiu. Falei, levou varinha, né? Levou varinha. Na Bíblia, eu dou varinha e é minha filha. Mas Tá, e o meu amor por ela diminuiu? Óbvio que não. Mas por que a gente acha, então, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente peca, quando a gente tropeça, fala assim, meu Deus, Deus vai pesar a mão de mim. Vai pesar a mão sobre a minha vida. Vai mesmo? É óbvio que não. Se você não faz isso com teu filho, que está aqui terreno, por que o nosso Pai Celeste vai fazer isso com a gente? Por que eu vou pedir alguma coisa, Senhor, me abençoa? Não, não vou não. Eu sei que você fez ontem, cara. Não vou te abençoar não. Agora você vai padecer. Você precisa... Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus é um Pai amoroso, um Pai que tem um amor incondicional. É um Pai que nos ama. Deus te ama, não pelo que você é, não pelo que você tem ou não pelo que você faz. E nós só conseguimos isso porque Ele nos amou primeiro. Eu só consigo amar a Deus porque Deus me amou primeiro. E Deus me amou primeiro como? Entregando Jesus Cristo no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar lá naquela cruz. Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. Por amor a nós. Então Deus Pai é um Pai amoroso, Ele é um Pai que tem planos perfeitos para as nossas vidas, e Ele é um Pai que tem um amor incondicional. Ele tem um amor eterno. Vamos abrir ele em Jeremias 31:3, o que diz ali? O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu o amei com amor eterno.
com amor leal e atrair. Eu o amei com amor eterno. Deus está te falando, eu te amo eternamente. É eternamente. Ele é incondicional e ele é um amor eterno. E ele é um amor também imutável, que não muda. Vamos abrir ele em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Deus, ele não muda. Ele é imutável. Ele não te ama, ele não me ama pelo que nós fazemos, não nos ama pelo que somos e nem nos ama pelo que temos. Ele nos ama porque nós somos filhos, simplesmente assim. E nós temos que receber isso. Daí você me fala, legal, André, então você falou que Deus é um Deus Pai que tem planos ao meu respeito, Ele é um Deus que me ama incondicionalmente, mas olha, falar bem a verdade para você, sem demagogia, eu não estou vivendo isso na minha vida. Não é isso que está acontecendo, eu não consigo sentir o amor de Deus, eu vou orar, eu não sinto nada, eu louvo aqui e para mim parece uma simples música como qualquer outra, eu não consigo sentir isso. Não sei o que é isso, não consigo, realmente eu tenho uma trava, o que eu passei com meu pai, eu acho que não é bem isso, e tudo mais, tal. Como? Então como? Me diga então, como? Como que a gente faz para ter esse acesso, para acessarmos esse amor de Deus, né? Como que a gente faz isso? Vamos lá, eu vou ler uma historinha para vocês aí, João 14, de 1 a 14. Como que a gente faz isso? De que forma que a gente consegue acessar e alcançar essas promessas? De que forma que a gente consegue acessar e alcançar esse amor? Que esse amor realmente possa ser o rema, uma verdade na minha vida, que isso pode mudar realmente o meu futuro, o futuro dos meus filhos, dos meus netos. De que forma que isso pode acontecer? Vamos lá. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Isso é Jesus falando com seus discípulos, beleza? Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. Jesus está falando que na casa de Deus Pai existe espaço para todo mundo. É isso, o resumo disso aí, é isso aí. E quando eu for e preparar este lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quem fala amém aí? Vocês vão estar juntos, a gente vai estar junto com Deus lá na casa de Deus, junto com Jesus na casa de Deus Pai. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Nem sei para onde que é a casa de Deus, como que eu sei o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos também então o Pai. Isso nos basta. Se o Pai é você, então me mostra quem que é o Pai. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você está tanto tempo comigo, Filipe. Tomé, vocês estão tanto tempo comigo. Vocês estão caminhando comigo há alguns anos já. E você vem me dizer como que vai ter acesso a Deus? Se você está me vendo aqui, Jesus, eu sou Deus, eu sou o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores ainda do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Qual que é a forma, então? Depois de ler esses 14 versículos, né, uma historinha breve, os discípulos questionaram, beleza, você vai para o Pai, o caminho, mas como que é? Jesus é o único caminho para nos achegarmos a Deus. É através de Jesus Cristo, é através de sua obra. Simples assim. Precisamos crer em Jesus, precisamos crer na obra da cruz. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio na obra da cruz, eu creio em Deus e eu tenho acesso a Deus. Tendo acesso a Jesus,
Crendo em Jesus, eu tenho acesso a Deus Pai. Deus Pai. Nós precisamos amar Deus como nosso Pai. Nós precisamos nos relacionar com Deus como nosso Pai. Nós precisamos nos relacionar com Jesus como nosso Pai, como Deus Pai. Isso é através da palavra, isso é através da oração, isso é o teu dia a dia, é o teu relacionamento simples com Deus. Não tem regra, não tem segredinho, não tem negocinho, não tem isso, não é. É simples, é do teu jeito. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e se relaciona com Deus, teu Pai. É assim. É assim. O único caminho para chegar a Deus, não, todos os caminhos chegam a Deus. Não, é mentira. Somente um caminho, e somente através de Jesus. O único caminho para que possamos chegar e ter acesso a Deus Pai, para que possamos realmente ter acesso às suas promessas, ter acesso ao seu amor incondicional, imutável, é através de Jesus. É através de Jesus. E o bacana assim, que nesse último versículo ali, né, ele fala, eu sou o Pai está em mim, eu estou no Pai, e tal, e tudo mais, e no final ele fala, ei, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus Pai está aqui nessa noite, e está te perguntando, meu filho, o que você quer? O que você quer? Tem outro versículo que fala, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meu filho, o que você quer? Deus, o nosso Pai, está aqui nessa noite, te perguntando, o que você quer? Ali não está falando, pedi e recebereis somente algumas coisas, porque as outras não serão bem assim, porque pode ser um pouco complicado, depende do que você pedir. Não, pedi e recebereis. O que vocês pedirem em meu nome, no nome de Jesus, vocês vão receber. Se você pedir alguma coisa para o teu pai hoje, se ele tiver acesso a isso, ele vai te negar? Óbvio que não. E por que Deus, o dono de todas as coisas, de todo o ouro, de toda a prata, o Deus de alegria, o Deus de paz, o Deus de amor, por que a gente acha que ele vai negar alguma coisa para a gente? Fique com isso, fique com esse pensamento, fique com esse versículo no teu coração, reflita sobre isso, e essa noite, peça, meu filho, Deus está falando, meu filho, o que você quer? O Deus Pai, o Deus de amor, meu filho, o que você quer? Amém? Vou passar a palavra para o Tatá, é assim como eu chamo ele. Amém. Glória a Deus. Precisamos entender e compreender esse grande amor de Deus nas nossas vidas. Para isso você precisa crer, para isso você precisa acreditar, para isso você precisa ter fé. É aquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Esse amor de Deus, o amor que consola, o amor carinhoso de Deus, o carinho, o aconchego de Deus. Amém? Em cima disso, eu quero falar um pouquinho em relação ao Filho. Nós, todos nós, somos filhos. Todos nós somos filhos. Se nós tivemos um bom pai, se nós tivemos um pai ruim, mau, um pai presente, um pai ausente, todos nós somos filhos. E eu quero compartilhar um pouquinho em relação à nossa visão de filhos. Eu digo que nossos filhos hoje, eu como pai, são reflexo de quem nós somos. Os nossos filhos são reflexo de quem nós somos pais. Isso a gente precisa entender. Eu falo que se eu tivesse essa experiência de ser pai primeiro, para depois ser filho, como seria mais fácil? Né? Eu digo eu fui junior, fui adolescente, fui jovem, como seria fácil? Como mudaria muitas vezes a nossa relação entre pai e filho? Como nós valorizaríamos muito mais os nossos pais? Muitas vezes, né, aquele não que ele fala, muitas vezes, né, a gente fica chateado, a gente
discute, a gente, puxa vida, tudo isso seria diferente. Então eu falo para os juniores, adolescentes, jovens, valorize os seus pais. Meu pai tem uma palavra que ele sempre fala: você só vai dar valor depois que você perde. Isso é verdade. Graças a Deus eu não perdi, né? Mas você só valoriza depois que você perde. Então não perca tempo, valorize o que você tem do teu lado. Você tem o teu pai, você tem a tua mãe aí do teu lado, né? Nós adultos também hoje, né? Valorize o teu pai, a sua mãe. Valorize, honre. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? O meu texto é Efésios 1:3. Efésios 6, 1-3. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E eu quero destrinchar um pouquinho em relação a esses 3 versículos. A primeira coisa, eu quero contextualizar ali, nessa época, em relação a Efésios, é na época de Éfeso, onde Paulo escreve essa carta. Então é uma época totalmente diferente da nossa, né? É uma época onde a vigência ali do Império Romano, então os filhos ali na época não eram tratados normal, eram tratados como se fosse uma mercadoria, né? Então o pai tinha autoridade total sobre o filho, onde o filho às vezes era vendido, o filho às vezes era escravo, o filho às vezes tinha o papel ali de rejeitá-lo, prendê-lo. Então eram totalmente diferente ali esse contexto. Agora a Bíblia diz ali, imagina nesse contexto difícil, complicado, que a Bíblia diz, coloca lá para mim fazendo favor, 6:1. Filhos, imagina naquele contexto todo, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. E eu quero pegar essa primeira palavrinha, a palavrinha obediência. O que é obediência? Eu fui no dicionário ali e procurei o significado da palavra obediência. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso, ceder, cumprir, seguir, submeter-se à vontade de alguém. Submeter-se à vontade de alguém, obedecer sem questionar nada. Imagine naquela época, obedecer isso. A situação hoje nossa é totalmente diferente, né? E hoje, né, os nossos filhos, né, o grande desafio nosso de pai, obediência. Nós precisamos obedecer os nossos pais. Nós precisamos obedecer os nossos pais. Em Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Olha que interessante. Filhos, obedeçam aos seus pais, só um pouquinho. Obedeça aos seus pais só quando ele te der um presente. Ou eu vou te dar um presente, você me obedece? Não é assim. Obedeça aos seus pais em tudo, sempre, todavia, tudo. Mas pai, é isso? Não, em tudo, sem questionar. E muitas vezes isso é do nosso velho homem, vamos dizer assim. Questiona, retruca, reclama. Mas pai, por que eu tenho que fazer isso? Mas pai, por que eu tenho que fazer aquilo? Não, obedecer em tudo. E a Bíblia diz que se nós obedecemos em tudo, nós agradamos ao Senhor. Então, você quer agradar ao Senhor? Obedeça a seu pai.
Obedeça seu pai. Então, aquela palavrinha, nós precisamos obedecer, obediência. Ceder, ser submisso. Dando sequência ali ao texto, coloca o 2 para mim, por gentileza. 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Eu quero tirar essa palavrinha honra. Então nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser submissos em tudo, para nós agradarmos a Deus. A segunda palavrinha que eu quero destacar é honra, honrar. Nós precisamos honrar os nossos pais. Não só junior, não só adolescente, não só jovem. Nós adultos hoje, o meu relacionamento com meu pai hoje, eu preciso honrar ele. Só porque eu casei, ou só porque eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, eu vou fazer o que eu quero? Não. Se ele tem algum conselho, se ele tem alguma coisa, eu preciso ouvir, sem questionar. Eu estou pregando para mim, tá? É um desafio. Nós precisamos. Às vezes um conselho, né? Você fala, eu estou casado, estou com 30 anos na cara, não sei o quê. Preciso honrar. E olha que interessante. Honrar é respeitar. Honrar é cuidar. Honrar é proteger. Uma criança, quando honra, o sinal da criança quando honra é a obediência. O adulto, o sinal quando honra, é ouvir, muitas vezes. É proteger, é respeitar. Essa palavra respeito. E olha só, honrar é muito mais que obedecer. Honrar é amar. Honrar é muito mais que uma obediência. Honrar é amar, é amor. Se nós amamos, nós honramos. Se nós amamos, nós honramos. Se nós não amamos, nós não honramos. Nós desprezamos. Se você ama a Deus, você honra a Deus. Você respeita a Deus, você tem reverência com Deus. Agora, se você não respeita, se você zomba, muitas vezes, você não ama. Então honrar é muito mais que minha obediência. Honrar é amor. Esse amor de Deus Pai sobre as nossas vidas. Se nós temos esse amor de Deus sobre as nossas vidas, sentimos esse amor de Deus Pai sobre as nossas vidas, nós honramos os nossos pais terrenos. Nós honramos as autoridades, o fluxo de autoridade. Nós precisamos entender isso. Se nós temos esse amor de Deus Pai nas nossas vidas, nós honramos a Deus e honramos aos nossos pais terrenos. Nós precisamos entender isso. Nós só honramos quem amamos. A Bíblia diz em Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Se você honra, você tem uma vida longa, que não é a natureza que vai dar a você essa vida longa. Que o Senhor, o teu Deus, a Bíblia diz, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não vai ser alimentação, não vai ser, claro que isso é consequência toda, né, do exercício físico, você se cuidar, mas é Deus que te dá essa vida longa. Interessante isso. Então, precisamos honrar a palavra obediência e a palavra honra. Em cima da terceira palavra, coloca ela para mim. 6:3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E eu quero colocar para vocês aqui
as promessas de Deus sobre a sua vida. Você quer que tudo corra bem na sua vida? Obedeça aos seus pais e honre eles. Olha que interessante. Você quer ter, né? O que é tudo que fique bem? Você se sentir bem. O que é você se sentir bem? É você ter alegria, é você ter saúde, é você ser uma pessoa vitoriosa. Então, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa alegre, amor de Deus Pai e o amor de Deus dos pais terrenos, em relação à obediência, em relação à honra. Nós precisamos. A Bíblia diz que isso é um dos mandamentos com promessa. E em cima disso, nós temos a prosperidade. E em cima disso, nós temos a longevidade. Você quer ser um filho obediente, né? Você vai ter vida longa. Só que não só ter tempo de vida, você vai ter tempo de vida e vai estar bem. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Nós, como os filhos, nós precisamos obedecer, honrar. E em cima disso, que as promessas do Senhor sobre a sua vida, a alegria, o favor, a graça de Deus, né? A vitória do Senhor já é certa em Cristo Jesus sobre a sua vida. E eu quero declarar isso. Eu quero declarar, né, nos juniores, nos adolescentes, nos jovens, né? Honre seu pai e sua mãe. Honre. Isso é um dos mandamentos com promessa. Amém? Eu queria deixar para vocês, muito obrigado. Você tem recebido essa palavra? O amor de Deus, um amor incondicional, o amor que está acima de todas as coisas, a honra aos pais. Família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. É um projeto estabelecido por Deus desde a criação de todas as coisas. Deus estabeleceu a família. E nos últimos anos nós temos visto aí tantas situações para destruir a família. Hoje é dia dos... Quando um pai tem o seu primeiro filho, né, gera um filho, quais são as expectativas com relação àquela criancinha, aquele bebezinho? Ele vai crescer. Aquela criança vai crescer. A tua princesinha vai deixar você e vai casar com um barbudo. Estou passando por isso. Tanto que ela não está aqui, ela está com ele. Ah, tá, chegou? Ah, está lá. Ah, o barbudo lá. É com carinho, tá? Não sabia que você estava presente. Eu te amo, viu, genrinho? Mas é diferente, gente. Você chega em casa, a menina está no sofá, sabe? Há uns beijos ali, é diferente. Eu tenho 2 meninos e tenho a princesinha, a Aninha. Mas é uma experiência feliz. Você vai entregar ela no altar. Você criou, amor, e vai entregar ela no altar. E é esse o projeto de Deus para a família. É esse o projeto de Deus para a família. A continuidade. Repete comigo, continuidade. Continuidade. O que são os netos? Tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, recebemos da nossa família, nós depositamos sobre os nossos filhos. E agora existe uma continuidade onde os nossos netos receberão também esta herança, essa dádiva, esse amor, esse carinho. E é coisa muito boa. É algo bom. Juniores, adolescentes, jovens, solteiros, é bom, é muito bom. No tempo certo, no momento certo, direcionado por Deus, é algo precioso, é algo maravilhoso. Eu quero conversar com você sobre essa continuidade, sobre a sucessão, Vamos pegar no meio empresarial.
no meio empresarial. Alguém vem de uma família simples, de uma família humilde, de uma família pobre, e de repente começa a sair de casa. Precisou sair de casa cedo. Nós conhecemos essa história através dos nossos avós. Saí de casa cedo, filho. Com 10 anos eu saí de casa. Meu Deus! Imagine hoje, uma criança de 10 anos sair de casa para poder trabalhar, morar sozinho. Com 11 anos eu saí de casa. E de repente todo o contexto, sabe, histórico da época, todo o contexto cultural da época, aquela criança de uma certa maneira começou a construir, começou a trabalhar, a edificar um projeto, a edificar algo. E algo de sucesso. Algo de sucesso. Aquela empresa cresceu. Aquela firma, aquela portinha, que era uma portinha, aquele começo simplesinho, sabe, onde não tinha praticamente nada. Aquela pessoa conseguiu edificar algo grande, algo bom. Só que é o seguinte, aquela criança também cresceu. Ela já não tem mais seus 10 anos, já não tem mais os seus 18 anos, já não tem mais os seus 28 anos, já não tem mais os seus 38 anos, já não tem mais os seus 48 anos, já não tem mais os seus 58 anos, ela está com 78 anos. E a Bíblia diz que a partir dos 70 e 80 anos é canseira e enfado. E aqueles que passam dos 80 anos é dádiva de Deus, é promessa de Deus, é longevidade. Vai ver essas pessoas que passam dos 90 anos, honraram seus pais e mães, foram obedientes aos seus pais, respeitavam os seus pais, honravam os seus pais, e a promessa do Senhor sobre a longevidade, Mas daí, o filho vem e de alguma forma, o pai está com 78 anos, vem e assume aquela empresa, e já não começa a pensar da forma como o pai pensava, já não começa a fazer da forma como o pai fazia. E de repente vem os netos, aonde já não foram preparados para aquilo, e acabam perdendo, desprezando todo aquele andamento. Isso é histórico. Se você pesquisar, isso é histórico. Muitas vezes, uma empresa bem-sucedida que permaneça aí na terceira, quarta, quinta geração, é coisa difícil, Não é tão simples, Em função da continuidade, em função da sucessão. Nós temos o rei Davi. A forma como o rei Davi foi gerado, a forma como o rei Davi, o jovenzinho, pastor de ovelhas, sabe, cuidou, a forma como Deus prosperou, e aquele homem cresceu, se fortaleceu. Olha o texto de 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16. 2 Samuel 7, mas deixa eu pôr o capítulo 1, por gentileza, acho que não está aí. O capítulo 1 ao... 2 Samuel 7, 1 e 2. 2 Samuel 7, 1 e 2. O rei Davi morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Davi foi um homem bem-sucedido? Sim ou não? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Foi um homem de sucesso, foi um guerreiro, como guerra. Foi guerreiro, foi bem-sucedido. Como pai, foi bem-sucedido. Em todas as áreas. Você tira exemplos da vida de Davi. Ele foi bem-sucedido. E Davi, já com descanso, na fase de descanso, ele olha assim e fala: Deus, o Senhor me deu tudo isso. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dádiva do Senhor. O Senhor me deu bens, o Senhor me deu riquezas, o Senhor me deu vitórias sobre os meus inimigos, o Senhor me deu família, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu tudo. Eu estou terminando os meus dias na terra. Senhor, eu tenho um desejo no meu coração, que eu construa um templo. Eu estou morando num palácio e o Senhor se relaciona conosco ainda através da tenda, do tabernáculo. Deus, permita-me, Senhor, que eu construa
através dos meus bens, sabe, que eu oferte ouro, prata, para eu construir um grande templo. Um grande templo. Versículo 12. 2 Samuel capítulo 7. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Eu vou escolher alguém para dar continuidade àquilo que eu depositei sobre a sua vida, Davi. Um fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo, uma honra ao meu nome. Deus, que é amor, soberano, criador do ouro, da prata, poderoso, se estabelece e se relaciona com o homem e deposita sobre a vida do homem bens, riquezas, poder, autoridade, para manifestar-se na terra o seu governo, a sua influência, o seu poder. E ele nos deixa promessas de que ele não apenas estará sendo bondoso, amoroso e depositando sobre a sua vida, a sua própria vida, a vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós, mas como também colocando sobre os nossos filhos promessas. Isso não agrada o coração de um pai no Dia dos Pais? De que Deus se preocupa também com as próximas gerações? De que Deus quer o bem dos nossos filhos, dos nossos netos? Que Deus quer a prosperidade, que Deus quer a longevidade. Que você viva anos. Nós tivemos o privilégio como família, tanto a família da minha mãe quanto a família da minha sogra, minha mãe está aqui, minha sogra está aqui, de nós vivenciarmos com 5 gerações. Gente, 5 gerações. É você falar assim para o seu neto. Você falar para o seu neto: meu neto, me dê aqui no meu colo o seu neto. Você falar para o seu neto: meu neto, me dê o seu neto. 5 gerações. Não é para muitos, não. 5 gerações. Isso é dádiva de Deus. Em função daquilo que Deus depositou no coração da minha sogra, da tataravó, da bisavó, no coração dos nossos ancestrais, da nossa família, da família da minha mãe. É a 7ª geração de cristãos. 7 gerações que servem ao Senhor Jesus Cristo. 7 gerações. 7 gerações. E são as promessas do Senhor. São as promessas do Senhor. E você, de repente, Deus te dá uma estratégia, Deus te dá recursos financeiros, Deus te dá bens, Deus te dá riquezas, Deus te dá, sabe, qual o intuito disso? Guardar, acumular? Não. Beneficiar o reino de Deus, expansão do reino de Deus. E nós pensamos também, sabe, nos nossos filhos. Muitos de vocês pensam no futuro dos seus filhos. Muitos de vocês planejam o futuro dos seus filhos. Alguns, aqueles mais sistemáticos, né? Antes mesmo do filho nascer, já tinham um planejamento para o futuro dos seus filhos. E está tudo certo, está tudo certo. Está tudo em ordem. Nós pensamos nisso. Nós pensamos nos nossos filhos como o bem, o melhor. Desejamos para eles o melhor. Essa continuidade, essa sucessão. E Deus fala aqui para Davi: Davi, o teu filho, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Olha a promessa de Deus. Pais, hoje é dia dos pais. Quem cuida dos nossos filhos? Quem cuida dos nossos filhos? Quem que declara: eu vou ser pai dos teus filhos? Não fique ansioso, não fique preocupado. Eu serei pai dos teus filhos, eu cuidarei dos seus filhos, e eles serão os meus filhos. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor. Nós falamos aqui da disciplina. Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele nos trata também. Deus nos trata também, Deus nos corrige também.
E quando Deus nos corrige, Ele corrige por condenação, por culpa, por amor, por amor. Assim, quando você disciplina o seu filho, quando você disciplina seu filho, sabe, você faz aquilo por amor, para ensiná-lo, para que ele possa aprender os princípios da palavra do Senhor. E Deus coloca aqui para Davi, olha, ele pode errar, ele vai errar, mas eu estarei corrigindo, eu estarei orientando, eu estarei, sabe, com as minhas promessas sobre a vida dele, eu estarei protegendo ele, eu estarei protegendo as próximas gerações. Da geração de Davi, quem nasceu? E depois de Salomão, veio quem mais que é descendente de Davi? Quem? Jesus. Foi descendente de Davi. E isso vem desde Abraão. Essa promessa, essa sucessão, essa continuidade vem desde Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, Deus escolheu uma nação. E nós fomos enxertados. Nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo de todas as promessas dadas a Abraão, Isaque, Jacó, a Davi. A Davi. E aqui Deus consola o coração de Davi dizendo, olha, é o seguinte, sabe, você já fez a tua obra, você fez e cumpriu o teu tempo de vida, há muito sangue nas tuas mãos, você foi um guerreiro, mas vai haver continuidade. E Davi ficou triste, eu não vou construir o templo, oh céus, oh não. Ele se sentiu privilegiado, ele se sentiu honrado. A minha descendência, o meu filho, aquilo que eu desejei no meu coração, o meu filho vai construir, o meu filho vai edificar. Ele já se alegrou, ele já se alegrou dentro do seu coração. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, diz o Senhor. Essa dinastia, eu fui ver o significado de dinastia, série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucedem no trono, sequência de indivíduos que ocupam determinada função, cargo ou posto de poder, hereditários ou não, sucessão de herdeiros. Esse ano, qual o tema da nossa igreja? Herdeiros da justiça. Nós somos sucessores, somos herdeiros das promessas do Senhor, das promessas do Senhor. Estamos num culto de pais para filhos. Quais são os sonhos e pensamentos dos pais com relação aos seus filhos? São bons? São bons. E eu quero declarar infinitamente mais daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem planejado, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus filhos. Honrar a Deus, honrar. Agora nós precisamos ter um cuidado com relação aos nossos filhos. Um cuidado com relação aos nossos filhos. Nós mais velhos precisamos ensinar os mais novos. As mulheres mais velhas precisam ensinar os mais novos. Porque hoje, dentro do nosso contexto cultural, a idolatria para os filhos tem sido muito grande. A idolatria para os filhos tem sido muito grande. E eu estou falando com os pais, a responsabilidade muitas vezes é nossa, de sacerdotes. Ensinar, orientar, educar os nossos filhos. E ajudar as nossas esposas na educação dos nossos filhos. Com o passar dos anos, o que tem acontecido? As pessoas querem ter menos filhos. Com o passar dos anos, as pessoas querem ter menos filhos. Os jovens muitas vezes planejam em ter filhos mais tarde. Aquela mãe que poderia ser mãe mais cedo, com todo o seu organismo, com todo, sabe, estão adiando, estão postergando, estão deixando para mais tarde. E tudo isso tem uma influência cultural, tem uma influência física, tem uma influência emocional na criação dos filhos,
na própria educação dos filhos. Muitos pais não querem mais ter mais do que um filho. E se você ver o contexto, sabe, de herança, o contexto de sucessão, as promessas de Deus sobre a família, sobre os familiares, se você se aprofundar naquilo que a palavra do Senhor diz, os filhos são o quê? Quem escolhe uma herança? Você? Vocês que escolhem a herança. Eu quero ganhar uma herança. Mãe, eu quero a tua herança. Mãe, eu quero a tua herança agora. Mãe, me dá tudo que você... Eu que escolho? Não. No tempo certo, é Deus quem dá a herança. E aí nós muitas vezes travamos até mesmo as promessas de Deus para o governo, a influência de Deus, sabe, em criar filhos, educar filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. O seu filho não precisa conhecer drogas, o seu filho não precisa conhecer álcool, o seu filho não precisa ter uma experiência ruim, negativa no mundo, nas drogas, sabe? Não, ele é um rei, é um sacerdote, você está criando um rei e sacerdote para governar, para fazer diferença. Nós precisamos crer em quem é Deus, em quem é Deus. E se nós de alguma forma erramos na criação, o Senhor te perdoa, o Senhor não te culpa, o Senhor não coloca peso sobre você. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. A responsabilidade nossa como pais, de não amar os nossos filhos mais do que a Deus. Não amar mais os nossos filhos mais do que a Deus. A Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E quando nós colocamos a nossa família, os nossos filhos, mais acima do nosso relacionamento com Deus, cuidado. Num determinado momento dos juízes, quando Deus estabeleceu os juízes antes dos reis, Eli, um grande homem de Deus, ele teve o privilégio de ver os seus filhos como sucessores. E o que aconteceu? Os seus filhos como sucessores. E o texto diz lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Olha que interessante. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Vem um homem de Deus e fala para Eli: ei, sobre os teus antecedentes, o teu pai, o teu povo, eu não me manifestei, eu não me revelei a vocês, sabe, eu não falei com vocês, tirei vocês do Egito, fiz sinais, prodígios e maravilhas. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Eu escolhi, não é escolha sua. Deus nos escolhe, Deus nos dá a herança. Os filhos são herança do Senhor. O Deus Senhor coloca nas nossas mãos e nos dá condições, sabe, para que eles governem, para que eles alcancem muito mais do que nós. Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de meu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem da minha morada. E tu, porque honra os teus filhos mais do que a mim. Eli, porque você honra os teus filhos. Nós vimos a definição de honra. Você só honra aquilo que você Eli amava os seus filhos mais do que a Deus. É isso que o texto está dizendo. Eli amava os seus filhos mais do que a Deus, ao ponto de ser negligente com relação às tarefas, às responsabilidades sacerdotais da unção de Deus sobre a sua vida. E o texto continua. Portanto, diz o Senhor de Israel, versículo 30,
Na verdade, dissera que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados, desmerecidos. A quem honra, eu honrarei. A quem me despreza, vocês serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Olha só, o que o Marco Aurélio Filho acabou de profetizar sobre nós, filhos. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida, para que haja longevidade. E o fato de Eli não ter honrado a Deus, não ter honrado a Deus, honrando os seus filhos mais do que a Deus, amando os seus filhos mais do que a Deus, Deus interrompe o ciclo de vida daquela família. Você, na tua descendência, não terá mais pessoas idosas, velhos. As pessoas morrerão precocemente. Inclusive os seus filhos serão tirados. Os seus filhos serão tirados. Estamos falando aqui de sucessão. A promessa de Deus é para aquilo permanecesse para a eternidade, perpetuamente. Perpetuamente. Mas houve uma quebra de aliança, uma quebra de acordo. Uma quebra de aliança, uma quebra de acordo. Pais, muitas vezes as nossas decisões, as nossas escolhas vão trazer benefícios ou maldição sobre a nossa herança. Por isso nós temos hoje a graça, o amor, a misericórdia de Deus para nós interrompermos isso, quebrarmos isso, para que essas maldições, para que essas decisões erradas, escolhas erradas, não alcancem as próximas gerações. Não alcance as próximas gerações. Eu digo algo para você. Aquilo que você não consegue vencer, o teu filho vai ter que vencer. Sabe aquela tentação que você não consegue vencer? O teu filho vai ter que vencer. Não é mais fácil você interromper isso para que teu filho não passe por essa tentação? Não é mais fácil você quebrar isso para que as próximas gerações sejam beneficiadas? Beneficiadas. E é essa a vontade de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. E verás o aperto da morada de Deus, e um tempo com o bem o fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Quem foi escolhido? Quem foi escolhido? Uma criança. Quem foi escolhido? Uma criança, um bebê. Samuel. Samuel foi escolhido. Leia depois o capítulo 3 de 1 Samuel. Capítulo 3 de 1 Samuel. Que coisa linda. As promessas de Deus, as promessas de Deus. Olha 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 a 9. Tendo Samuel envelhecido. Tendo Samuel o quê? Tendo Samuel? A velhice é dádiva, a velhice é bênção. Você ter a longevidade é bênção de Deus. Deus quer que você envelheça. Esses dias eu conversando com a minha esposa, Rosana, nós planejamos tudo, nós programamos tudo, mas nós não pensamos, nós não planejamos envelhecermos juntos. Nós estamos envelhecendo juntos, estamos ficando velhos juntos. E que coisa maravilhosa. Gente, o fim é melhor que o começo. O fim é melhor que o começo. Se você está dentro das promessas do Senhor, se você está dentro daquilo que Deus determinou para você, para o teu futuro, para os teus filhos, para os teus netos, sabe? Isso será de alegria, isso será de paz, isso será de bonança, isso será de consolo, de conforto. E é essa a promessa de Deus. Samuel, você está velho, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. Na sua velhice, o que Samuel fez? Pegou os seus filhos e pôs como sucessor dele, como sacerdotes. E o texto continua.
O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram perante os caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, os anciões de todos os Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-o, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Irmãos, a sucessão, a continuidade, depende de nós pais, educarmos, ensinarmos, orientarmos. Mas a decisão é dos nossos filhos. A decisão é dos nossos filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ela não sabe o caminho, você precisa ensinar. E é enquanto criança. É enquanto criança. A decisão e as escolhas é deles. A decisão e a escolha da sucessão, da continuidade, foi deles. Quem conhece a nossa história de vida como família, tivemos um período terrível, 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 de oração. Foram 5 anos, 5 anos, em função de escolhas e decisões que eles tomaram. Estamos falando de Samuel, ungido do Senhor, aonde o povo chega e fala: olha, nós não queremos os seus filhos, porque temos visto a atitude deles, temos visto o comportamento deles, temos visto como eles se comportam no nosso meio, nós não queremos eles como sucessor, nós queremos um rei que nos governe, não mais juízes, não mais juízes. E aí Samuel vai e conversa com Deus. Deus fala: Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão desprezando o meu governo, porque sou eu que governo sobre a vida deles. E eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E nós sabemos da história. Veio Saul e depois veio Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 17. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor. Edifiquei a casa ao nome do Senhor, o seu Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Quem está falando aqui? Quem está falando nesse texto aqui? Salomão. Já o filho dele, ele já sabia, existia um desejo no coração do meu pai, edificar a casa. Mas Deus escolheu a mim. E eu dei continuidade, sucessão, paz. Os nossos filhos são herança do Senhor, herdeiros de promessas lindas e maravilhosas. E eles vão alcançar muito mais daquilo que nós desejamos. O desejo do teu coração, muitas vezes você não alcançou, mas os teus filhos vão alcançar. Sabe aquele desejo do teu coração? Aquele desejo muitas vezes, sabe? E aqui era um desejo para adorar, para engrandecer, para honrar a Deus. Mas quando o filho, ele teve o privilégio de usufruir, de colaborar, para que aquele sonho fosse realizado. E o nome do Senhor, Deus, foi exaltado e glorificado. Muitas vezes aquilo que nós não alcançamos, as promessas de Deus,
os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos vão alcançar daquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida.